privada fazendo segurança pública. Já tem, né, na prática, em alguns lugares, mas, por enquanto, ainda as carreiras policiais estão, digamos assim, protegidas, né, nesse projeto. Mas aí depende do que você considera atividade fim da carreira policial. Você tem escriturário lá dentro, você tem, no caso da PF, você tem o Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, que são servidores técnico-administrativos que prestam apoio à Polícia Federal, fim da Polícia, podem ser todos substituídos por temporários. Então, esse PL 3069 e o 3086, nós temos que ficar de olho, porque eles dizem a mesma coisa e permitem essas alterações. Olha lá as características dos contratos. Prazo mínimo, prazo máximo de 6 anos, que eu já falei. Eles contribuem para o regime geral, mas eles não têm, eles contribuem no INSS, mas não têm uma relação seletista, tá? E só tem alguns direitos da CLT assegurados, é um contrato especial e agente público especial. O que eles têm ali é o 13º proporcional, as férias e a licença maternidade. Ponto. Nem FGTS está mencionado aí. E ali vedada a equiparação com servidores efetivos, para sair mais barato. Óbvio que é para sair mais barato. Aí você coloca 3, 4 temporário, onde antes você tinha, ou mais, onde você tinha antes um servidor concursado, que é o único que você tem a garantia que vai agir com isenção, porque tem outro problema nos temporários. A gente já viveu isso, tinha várias categorias de temporários antes de 88. E a Constituição de 88 ela veio justamente para trazer moralidade e a possibilidade do serviço ser mais eficiente, porque eu não presto tributo a um deputado, a um governador, a um ministro, eu presto tributo ao serviço público, e para isso eu tenho estabilidade. Agora, imagina o temporário, que pode cair qualquer hora. De novo, nós vamos formar feudos, coronéis de temporários, de indicação, não precisa concurso, e eles vão ter o domínio dos temporários, que vão ter que rezar a segunda cartilha daquela influência que levou eles para lá. Nós vamos voltar a um tempo que já ocorreu, vendido como uma novidade na administração pública, como um fenômeno uma ferramenta de eficiência da moderna gestão. Mas nós já vivemos isso e não deu certo. O Paulinho, inclusive, diz que são ciclos de 30 anos. Né? A gente vive um negócio lá no fundo do poço, que foi antes da Constituição de 88, ainda que algumas carreiras estivessem organizadas, mas que permitia que isso acontecesse, não deu certo. Aí você vive um período um período moralizante, por exemplo, o nepotismo, só foi banido depois da Constituição de 88. Tinha o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, tinha muito mais filho, esposa, sobrinho, irmão, nos cargos comissionados e funções de confiança do que servidores ou pessoas que fossem concursadas para outros cargos. Era o que dominava. E aí isso volta a acontecer. Se podemos colocar de novo a apresentação lá? Pode ser aquela anterior ainda. Aí vejam vocês ali as situações. Essa é uma pegadinha. Dá para aumentar só aquela parte de situações permitidas ali? Ou não sei se o pessoal está conseguindo ver bem em casa. Olha ali, situações permitidas. Começa com o que vem, que é o que era o normal, né? Começa antes do novo normal, segundo o PL, que é a. Beleza. Obrigado, Daniel. Que é ali, emergência e calamidade pública. Eu podia ter ficado só aí, né? Agora vem ali, em que o meio ordinário de preenchimento de cargo público não se justifica, consideradas as circunstâncias atuais e futuras da atividade. É objeto na regulamentação de um estudo que sabe-se lá quem vai fazer e vai fundamentar, por exemplo, a possibilidade de extinguir os cargos de todos que aqui estão hoje, para colocar temporários. E à medida que o temporário vai resolvendo, vem outro estudo que diz: agora eu posso extinguir os efetivos. Quer dizer, nós estamos rumando para esse momento, com o Congresso que temos hoje lá, e é um projeto de iniciativa do Congresso e que conta com várias simpatias lá dentro. Na última folha ali na última folha do projeto, ou melhor, naquele ponto onde nós estávamos antes, ainda fala de outras possibilidades que eles têm de... Eu não sei se vocês estão vendo a apresentação.
Mas, ali, apoio à atividade. Olha ali, ó, eles excepcionam carreiras jurídicas. Lembra que eu falei para vocês? Aí tem lá, apoio a atividades fim de carreira jurídica. Você preserva só juiz e promotor. Fiscalização e segurança, se for apoio, também pode. E esse resumo eu passei para a organização e eles podem distribuir depois para vocês, tá? Esses dados. E ali, substituição temporária de servidores efetivos afastados, que quando voltarem vão ver que o seu cargo não é mais necessário. E o temporário virou permanente. Vamos passar para o próximo, por favor, Daniel. Ali olha ali, vedação principal. É o que eu digo, tudo tem exceção. Proíbe a contratação de temporários para a mesma função de concurso público em validade, mas anula essa restrição em várias hipóteses. Entre elas, todas as outras, que um estudo disse que o cargo efetivo não é mais necessário, aí eles pegam o camarada, aconteceu com a CNIL agora, né, com o concurso da Nacional Unificado, pode ser, estão cogitando aproveitar, não sei se já consolidou, estão cogitando aproveitar, já teve até regulamentação dos cargos efetivos da CNU para cargos temporários, para preenchimento de cargo temporário na União. Ainda sem precisar ampliar, antes mesmo desse projeto ser aprovado. E ali a vedação, nas hipóteses, são várias que podem acontecer. Então, você vai pegar concurso, sim, vai acontecer de você ter feito concurso para a universidade, no cargo X, e acabar tendo que assumir como temporário, em vez de efetivo. E a exceção controversa lá, olha ali, ó, a exceção ali está dentro da exceção da vedação principal, naquele outro quadro, que é se o estudo técnico apontar a desnecessidade de provimento em cargo efetivo, o aprovado em concurso poderá optar por assumir cargo temporário ou ficar sem nada. Se a gente falasse isso algum tempo atrás, pareceria ficção, né? Que isso ia acontecer, algum terrorista. Eu mesmo me sentia terrorista falando sobre isso no passado, sobre esse caminho, mas é isso que está acontecendo. Então, esse é o principal e mais imediato problema que nós temos no legislativo hoje. O segundo também, tão urgente, mas que ainda aguarda apresentar o relatório, então nós estamos falando sobre intenções, é o da reforma administrativa, que a gente também fez um resumo, e depois pode ser disponibilizado. Daniel, não sei se dá para passar aí. E você sabe que tem aquele GT, e que agora, dia 3, o relator é o Pedro Paulo, e agora, dia 3, teve aquela reunião lá da Comissão Geral, que é uma previsão regimental da Câmara que transforma a sessão plenária em comissão geral, né? E aí foram 37 entidades, com 3 minutos cada um, para falar. Na verdade, foi um repeteco da audiência pública. Está falando sobre algo que não conhece, que não é culpa das entidades, e a mesa faz de conta que você opinou sobre algo que não você interessa. Tiver cuidado em passar um relatório antes para saber o conteúdo que a gente está. Ontem teve reunião com ele. Faltou a reunião amanhã. Porque a gente está tratando já, inclusive, da PEC 169 e deve tratar também do ASC. Vai ter reunião. Tem uma linha do tempo que é importante que todos vocês lembrem. Vai ter reunião. E bom, você está tratando de uma coisa, trata da outra. Precisa mandar o ofício para outra entidade? Bota aí. Se a gente for fazer reunião com as entidades, a gente tem que chamar todas as entidades. E aqui a gente vai saber assim, é uma central. Vai para reunião. Tem poder de reunião. O título era outro, né? A reforma atingirá mais servidores. E aí tem alguns cantos da sereia ali que não espelham o que virá realmente atrás desse canto, que é dizer que nós vamos acabar com férias de 60 dias, e só tem... Eu só conheço 2 carreiras que têm isso. Nem de professor é assim. 45. E tem o pessoal do raio-x também, que me parece que tem um. Mas aí não tem nada a ver com férias especiais, porque a saúde exige aquilo. Isso é uma regulamentação da saúde. E já meteram esse caso nos exemplos, né? E você não pode modificar isso. Mas hoje nós temos, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público e algumas carreiras, o Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados, que são as que têm
em regra, 60 dias de férias. Então, isso, na verdade, apareceu, se vocês virem a matéria lá, não fez essa distinção. Parece que todos nós aqui temos férias de 60 dias. Eu só vou ter férias como morrer, eu acho, embaixo do túmulo, dependendo se do outro lado não precisa de advogado, porque a gente sempre arruma, né? É uma procura. Mas esses 60 dias dá a impressão, e assim você sabe, todos vocês sabem, a gente está no meio de todo mundo sabe, seu vizinho, a pessoa que lhe atende no mercado, ela não sabe, ela vai dizer, se tiver mesmo que você não tivesse de vida, claro, está defendendo o privilégio dela. Isso é para vocês, comum, todo mundo tem 60 dias e todo mundo recebe prejudicado assim, é outra coisa. Um serviço público é um serviço não há nenhuma oposição de sabe quais são as carreiras, são bem específicas, é constitucional. Mas isso é todo mundo, na maioria dos serviços públicos, quando a gente sabe que é para chegar nessa nova previdência ao teto geral de R$8.107 hoje, mais ou menos, já é uma briga. A maioria das carreiras, seja de setor da União, estados e municípios. E aí, junto a isso, nós temos o quê? Três eixos. Foi reformando a reforma para chegar hoje seriam 70 mais se anuncia que vão afetar a forma do serviço público. Uma delas é justamente legitimar esses temporários para mais do que ser apenas um temporário, ser um elemento de instituição gradativa, que a gente conhece por cargo efetivo. O outro é a transformação digital, que é como uma forma de unificar dados, é apresentada como uma forma de unificar dados, mas eu não tenho dúvidas que dentro da etapa, seja na reforma na constitucional, ou na lei complementar, ou na ordinária, isso irá uma forma também de ser usado em estudos para dizer que determinado setor é dispensável, todo mundo que trabalha ali pode ser, aqueles casos podem ser extintos, e aí você vai ter o digital junto com o horário, o digital vai ter todas as ferramentas que supostamente tem um processo possível, um protocolo, ou seja, seguido do seu fim, e o contato com as pessoas vai evoluir cada vez mais para funções que é essencial. E o terceiro ponto, também você já ouviu falar, é a questão da nova avaliação de desempenho, que vai ser uma ferramenta de demissão, pode usar como ferramenta de demissão, que o pessoal que respondeu o orçamento já disse que não poderia ser usado como ferramenta de bonificação, porque sabe lá em pagar, você vai ter que se pagar, você vai Então, eu acho que a parte da bonificação, que era bem tocando, que era jogado nessa matéria, vai ser difícil, na nova avaliação, que vai ser menor sério, vai ocorrer. E ele vai exigir um grau de desempenho que é desumano, certamente desumano, tanto que as mudanças das novas avaliações é de excelente até bom, não pode. Vai reduzir o tempo de não bom, ou o tempo de não excelente, vai criar metas para dizer que aquela pessoa não está cumprindo bem as suas funções. Então, isso aí não se sabe ainda qual vai ser o formato exato, porque depende desse relatório que virá. Mas nós tivemos ali, dá para passar aqui. Agora, só para eu ir num ponto ali, Daniel, faz favor. Se quiser me dar depois eu te encontro. Isso, tá. Aí pode passar. Nós tivemos lá dentro do plenário no dia 3, ontem, né? Foi ontem. E foi aquela correria, né? Com 3 minutos cada um falando. Teve muitos representantes desses movimentos. Que apresentam e defende a agenda por isso, a questão fundamental é que ainda que você continue chamando a gente de política especial, você abre o caminho para
a subsidiariedade do servidor público e do serviço público. Né? Então, o servidor público efetivo passa a ser subsidiário. Lembra que na PEC 32 continua sendo uma forma e um alerta, ela pode ser integralmente apresentada como antes. Se o Congresso quiser, que o GT da reforma, ele não é o autor da PEC. Para isso, precisa de uma PEC, pós-emenda da Constituição, precisa de um terço da Casa dos parlamentares assinando. Se esse um terço quiser que seja o texto mais próximo possível da PEC 32, ele pode trazer de volta. Teve o GT, ouviu o GT, mas resolveu trazer o texto complementar na hora de apresentar com o texto da PEC 32. Esse risco existe. Lá na PEC 32, até o orçamento se podia desconsiderar para colocar aquele dinheiro, em vez de um projeto público, num projeto privado que vai desempenhar aquela função pública sem voltar ao legislativo. Né? Nós tínhamos coisas assim na PEC 32. A facilidade de desviar recursos era enorme. Pode passar, por favor, para o próximo. Ali, então, os 3 grandes eixos que ficou afirmado lá na Constituição. Essa comissão não é aquele trabalho que conta com os consultores agora, vai ser separado. Ali foi o episódio de estratégia, gestão e governança, transformação digital do Estado e combate à privilégio. Ali, estratégia, gestão e governança, está tudo isso. E pode ir para a última folha, por favor, Daniel. Tudo que é questão complementar ali dentro que envolve... perdão, a penúltima. Oi? Falando aqui em relação à transição. Quer que eu dê uma pausa? Não. Pode botar no anterior. Aí. Ali dentro daqueles eixos tem a regulamentação dos temporários, regras para cargos em comissão. Lembrem que na PEC 32, quem tinha atividade político-sindical não poderia desempenhar cargo em comissão, pelo menos se fosse político-sindical, que na avaliação do gestor não interessasse a ele colocar lá. Tem ali a questão das condições para teletrabalho, essa parte das medidas contra assédio, tem a questão da avaliação de desempenho, está aí dentro também a revisão da avaliação de desempenho, e certamente o afastamento da necessidade de aproveitamento do servidor que fosse considerado não mais essencial, né? Porque a regra agora ou é essencial ou não é. Então, isso resume o que eu gostaria de passar sem usar demais o tempo de vocês. E nós temos acompanhado cada audiência pública, cada etapa. Conhecemos alguns integrantes do grupo de trabalho, seja do grupo de trabalho como das consultorias que estão elaborando regras, mas o interessante é que cada uma está fazendo um separado da outra. Então, o conjunto ainda vai ser divulgado, né? E o que impressiona é a facilidade com que eles estão fazendo isso, né? Parece que é um território livre, assim. Você pode mexer em tudo. Acho que se fosse na França já tinha quebrado Paris. Se tentasse fazer algo assim, mas também não vivo lá e não sei se isso não é exagero, achar que lá também não conseguem fazer coisa. Na Previdência é conseguido. Mas é o nosso futuro aí e o nosso alvo para evitar ou reduzir o estrago que pode ocorrer. Lembrando que, nesse PL, há parlamentares simpáticos a emendas, como já aconteceu, vocês já tiveram essa experiência antes. Há, por exemplo, criar uma regra que barre, sem dúvida, a possibilidade de você usar temporário para onde tem carreira organizada, tem cargo efetivo organizado. E menos ainda para justificar uma extinção daqueles cargos. Isso, no mínimo, tinha que constar, tanto do PL 3069 como do 3086, senão vai ser um abismo. Obrigado, Paulo. Obrigado, membros da comissão. Quem está nos assistindo aí, fica à disposição. E então, passar aqui para quem queira tirar dúvida. Passar aqui para a Marisa.
Essa é a segunda reunião, né? Obrigado por você ter aceitado o convite, né? Boa tarde a todas e todos que estão assistindo essa palestra. Bom, é a segunda que a gente faz de reforma administrativa, e, de novo, mais um balde de água fria, coisas piores que a gente estava imaginando que pode acontecer. Se a gente achava que não podia piorar, da PEC 32, ela pode ficar ainda pior, né? E a gente não tem garantia de nada, né? Como você acabou de falar, a território livre, as coisas estão fluindo, assim, rapidamente. Com certeza eles vão querer tentar aprovar esse ano que vem, né? É ano de eleição e eles não querem deixar passar isso no ano que vem. Infelizmente, o brasileiro tem memória curta e já vai ter esquecido isso aí. E assim, o que me preocupa é essa questão que eu vi, que na semana passada eu já tinha ficado preocupada com essa coisa dos temporários, mas que ainda mais por substituir quem é efetivo e considerar que não é mais necessário. Quer dizer, então é um perigo tanto para quem já está, quanto para quem vai fazer concurso, porque você pensa que vai fazer um concurso com cargo efetivo e na hora H pode ser contratado como temporário. E piorou ainda porque não tem garantia do salário. E se não vai ter equiparação, você não vai. O cara pode te contratar por um outro salário. E aí é complicado. Até para as lutas que a gente trava com relação à carreira, é muito complicado. Então, é bem preocupante mesmo. Eu não sei assim, se a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam qual é o perigo real dessa reforma, porque, como você falou, a gente não tem férias de 60 dias. Mas como não está especificado quem tem, as pessoas acham que todo mundo tem férias de 60 dias, que todo mundo tem super salário, porque ali nota, né, a combate aos privilégios. Mas a gente sabe que não vai combater privilégio nenhum, porque nós não temos privilégio. Porque quem tem privilégio vai continuar tendo privilégio. Então é muito complicado. Realmente não sei assim, como que a gente vai resolver isso aí. E o próximo? Silene. Ô, Selênia. Oi, boa tarde a todas que estão assistindo essa live. Agradeço a presença, né? Obrigada por estar aqui compartilhando com a gente essas informações que não são agradáveis. Como a Marisa falou, eu agora também fiquei mais preocupada ainda, porque desde a última reunião, né, com o Paulinho, eu já fiquei bastante assustada com o que está por vir, e isso vem me preocupando muito. E agora, com essas informações aí, com relação a essa questão dos salários, dos temporários e dos concursados, né, que, pelo visto, para mim, só ia atingir os que não eram estáveis, né, seriam os mais prejudicados, mas, pelo visto, a questão de ser estável não garante nada. Né? Então, diante disso, eu tinha uma pergunta para fazer, não sei nem se agora vai caber, mas, juridicamente, eu queria saber qual a garantia que nós teríamos, tanto os estáveis quanto os aposentados, porque acho que os aposentados também estão correndo um certo risco, com relação aos direitos adquiridos, que a gente fala muito que existem direitos adquiridos, os nossos direitos adquiridos durante todo esse tempo. Como ficariam? Juridicamente, teriam alguma solução, alguma alternativa, entrar com algum mandado de segurança, não sei. Tá? Seria isso. Obrigada aí a todos. Mais alguém aqui do Marta, né? Eu sou Marta. Eu gostaria muito de agradecer, Lúcio, pela sua apresentação, que é ainda mais esclarecedora. Nós tivemos na semana passada, que nos impactou bastante, mas foi muito esclarecedor, e agora você trouxe novos esclarecimentos, né? Então, eu tenho algumas, assim, não sei se vai ser como pergunta, mas são duas dúvidas, talvez. Uma coisa que eu gostaria de falar é que eu já li uma denúncia desse último concurso unificado que tivemos. Aqueles que não foram chamados, eles estão sendo contratados temporariamente, denunciando o governo com relação a isso, né? Porque eles queriam ser contratados como servidores, então isso já está acontecendo. Eu gostaria de entender se há alguma correlação entre o que você apresentou agora
para nós, essa reforma que está lá, que vem do Senado, que vem do Congresso, com esse trabalho também que está sendo feito com o Pedro Paulo. E o Paulinho trouxe semana passada, mostrou para nós que foram feitas várias emendas na Constituição, temos várias modificações, várias leis, e aí isso que já existe, somado ao que está por vir, teria um impacto ainda maior do que você já apresentou. E eu, por último, né, você falou assim, questão da França, né, o que eu estava até comentando contigo, né, que na própria universidade eu vejo pessoal anestesiado. Eu te avisa, mas tem uma certa anestesia. E a preocupação é grande, né? Não sei se na França o pessoal deixaria nas ruas, ou o espanhol, porque nós sabemos que eles são muito... Eles têm uma cultura, né, vamos dizer assim, de luta, né? Mas aqui no nosso país eu observo as pessoas muito autocentradas, né? Elas estão querendo resolver as coisas, mas estão muito autocentradas. É como se tivesse feito um trabalho muito grande, né? Para despolitizar, que ela se desligasse, ou que se fixasse em alguma outra das coisas, e se desligasse disso. Então, eu não sei o que a gente pode fazer. Nós não temos meios de disability tags, etc. e tal, né? Mas, assim, é uma coisa que me incomoda bastante. Mas, assim, a pergunta principal seria, entre o que o Paulinho apresentou, que daquelas várias emendas que nós tivemos na Constituição, que o governo Bolsonaro, o governo Dilma, né, o Fernando Henrique, etc., se junto com o que está por vir agora, se o impacto pode ser ainda maior, né? Tem mais? Não, deixa eu responder, são 3 já. Isso. Eu anotei as perguntas aqui, mas como bom analógico, elas sumiram no meu celular, só porque eu mexi no trocinho. Mas, enfim, eu lembro. A Marisa falou sobre a questão da estabilidade e da possibilidade de gerar extinção nesse ciclo em que você põe temporário e vai aos poucos dizendo que o cargo da Marisa não é mais necessário, né? E é exatamente esse o objetivo. A gente, e parte da que eu vou falar vai envolver também a pergunta da Marta e da Selene, mas vejam vocês que durante a tramitação do GT surgem esses 2 PLs, já antecipando essa prática. Por quê? Porque o regime não é mais único, né? Os dois. E aí eu concordo. Isso é o que vem lá da emenda 19, que é 98, de 1998. Já em 98 se queria. O pessoal que estava lá no governo naquela época queria dentro da tecnologia de eficiência a partir O Fernando Henrique foi uma praga. A lei, aquela lei Exatamente. Já vinha querendo isso, se conseguiu bloquear isso. Tempo no Supremo, e o Supremo cansou também, e agora o território está livre. E aí, quando você não tem mais um regime, quando a gente falava na duplicidade de regime, pensava sempre em seletista e estatutário. Mas não é, você pode ter qualquer um. É só, não precisa ser único. Você pode escolher outros. Teve prefeituras, por exemplo, que ficaram no regime seletista e no regime geral do INSS, né? Elas nunca usaram estatutário, em boa parte das prefeituras. E o regime próprio de previdência, praticamente 1/3 das prefeituras adotou como previdência do seu empregado público ou servidor público. 2/3 usaram o regime geral do INSS. Então, isso é exatamente o que está acontecendo, não é um exagero dizer. E a questão dos direitos, que a Selene perguntou também, que podem ser discutidos, eu me restringi nessa etapa só a parte da política legislativa, né, jurídico, político e legislativo, para ver o que a gente consegue barrar agora disso que está acontecendo, porque quando chegar na fase judicial, e ela vai chegar, é evidente que várias teses vão surgir sobre direito à estabilidade, direito adquirido, quando se tentar extinguir, por exemplo, teu cargo, sem, inclusive, nem te aproveitar, né? Porque seria uma extinção no 0 a 0.
Se não atingir o requisito da aposentadoria, vai ter que levar o tempo do RPPS lá para o regime geral, trabalhar o que falta em algum cargo, em alguma função privada, ou sei lá, ou mesmo temporário, depois que sair, entrar como temporário ganhando um quinto do que ganhava, e não porque os 5/5 fosse muito, mas porque é óbvio que os temporários serão explorados de um jeito assim, que é desumano, né? É para isso que eles vão servir. Ao mesmo tempo que tem o efeito colateral bem-vindo para quem defende isso, de tirar o servidor público efetivo com aquelas garantias do cargo, né? E aí vão ser uma série de demandas sobre isso, que aí é o problema da incerteza, né? Depender do judiciário, vai ter decisão para todo lado. E essas decisões para todo lado, na dinâmica do que pode ser feito, não vão impedir que antes tenha uma ADI, que certamente vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade de algum partido, de alguma associação, uma entidade de classe nacional, uma confederação sindical ou uma associação nacional, que no meio sindical tem que ser confederação para entrar com uma ação dessa. E o Supremo pode enterrar qualquer discussão se ele não está disposto a... Vejam, a suspensão da emenda 19, que era lá de 98, seria muito mais simples você julgar inconstitucional a quebra do regime. E eles não fizeram isso. Então, assim, eu tenho quase certeza, não quero ser muito pessimista, que mesmo nessa composição do Supremo, que é melhor do que já foi em outros momentos, eles não vão julgar inconstitucional essas mudanças. Eu acredito que eles não vêm. Aí, se eles não julgarem inconstitucional, nem juiz de primeiro grau pode. O que pode acontecer é o seguinte: o Supremo diz que é constitucional a reforma, mas na interpretação da reforma, há situações que extrapolam, que depende do administrador, como, por exemplo, essa de pegar um cargo estável e dizer que o temporário terminou com a necessidade de deixar demitir o servidor sem nenhum tipo de não demitir com penalidade, né? Uma exoneração. E aí eu acredito que isso certamente ficará ainda sobrando para discutir na via judicial, só para não deixar vocês em desespero, né? Assim, não dizer que não tem uma saída. Mas é muito ruim contar com isso, né? Vai ser muito ruim contar com isso. As fórmulas para isso, a gente já vem pensando há algum tempo, e é engraçado o advogado falar isso, mas torço para que não seja preciso uma ação judicial para resolver essa parte, ou se for preciso, o Supremo já na ADI defina que não pode emitir, não pode ser usado, porque tem uma técnica na ADI, eu não quero falar juridiquês, mas que eles chamam de interpretação conforme, que é assim, ou então restrição de uma interpretação. Quer dizer, por exemplo, ele pode numa ADI dizer que em nenhum momento o servidor estável pode ser demitido e não aproveitado, né, por conta da garantia que ele já tem de estabilidade, porque isso é direito adquirido. Aí, se ele disser isso, seria o melhor dos mundos, que a gente não ia precisar nem de ação por categoria. Aí, imagina uma categoria lá, consegue, outra categoria. Sei lá onde não consegue, imagina até unificar. Exatamente. O ideal é que já resolvesse isso. E certamente a gente vai atuar, se tiver ADI, viu, se tiver, também vai atuar como Campos Curi, que é o amigo lá, que faz intervenção lá no processo, para defender os seus argumentos sobre o porquê. E vocês vão ser muito necessários como sindicato para nós nesse momento, porque há algumas informações que valem mais do que argumentos jurídicos, né? A gente pode citar exemplos, não citando nome, mas exemplos que vêm do conhecimento de vocês sobre como está a categoria, quanto tempo tem, em média, os servidores efetivos aqui de tempo de contribuição, enfim, é isso. E os aposentados? E os aposentados, até aqui ninguém cogitou de desaposentar. Mas pode acontecer no futuro. Uma é tirar paridade, porque não vai ter, quando não tiver mais. Veja como é que vai afetar. É tudo uma bola de neve. É isso que eu fico pensando, de tirar a paridade. Vai dar um Porque se tu extinguir, não tiver mais extinguir, não tem mais paridade. Como é que eu dou? Eu tinha juiz classista, que era dos trabalhadores e das empresas, na Justiça do Trabalho, depois foi extinto na época do Fernando Henrique Cardoso. Foi na emenda 18, acho, emenda 19, uma dessas duas aí, naquele tempo, em 98. Se você olhar o contra-cheque deles de 1998, quando foi extinto, é o mesmo de hoje, só com no caso da União, duas revisões gerais.
que foi de 1,5, não, de 1 e de 13,5, lembra? Caramba. 13,5 foram as únicas duas revisões gerais. A primeira, uma foi 1, né? foi 1%, 1%, e 13,5%, porque na época o Fernando Henrique, foi no final da gestão dele, foi obrigado pelo Supremo, aí deu 13,5%. Foram as duas únicas revisões, porque o resto foi negociação de carreira, categoria, o poder, a poder, e aí é a mesma, para vocês terem ideia do impacto, né? Claro que uma lei que hoje, se fosse assim, só teria revisão geral, ou seja, quem se aposentou com paridade e integralidade não teria mais reajuste. Simplesmente só quando tiver um reajuste que pega todos os servidores, que se torna mais rápido. Cada vez mais rápido. Reajuste Dois. É quando vem a 1%, 1,5, 2, 0,5 e talvez até o 0,1 que o Nivaldo cogitou aqui. Sim, foi de. Então, veja o mundo como dá voltas, né? E mais, aí a pessoa pensa assim, porque a gente está, na verdade, num abismo, num limbo, assim, onde você pode correr para cada lado achando que vai se salvar e nem sempre dá certo. E você vai amaldiçoar não ter tomado outra decisão, mas depois você vê que se tivesse tomado outra decisão, daria uns 5 anos, aquela seria pior. Então é sempre assim. Por exemplo, aí vocês vão ficar com inveja de quem se aposentou pela média com reajuste pelo regime geral. Porque, bem ou mal, é o INPC todo ano, né? É o IPC todo ano. Mas aí qual é o próximo projeto da reforma da Previdência? É tirar o indexador do INPC, sabe-se lá o que vão colocar. Então, você pensa que foi prejudicado na paridade, aí tira o reajuste do INPC. Isentão do INSS? Não. Não, hoje não corre, apesar daquele manejo lá para. Não corre, hoje não corre risco. Corre se vier uma lei complementar. E aí entra outro ponto, PEC 6 de 2024. Tinha que aprovar aquela PEC 6 de 2024, que é a PEC social, porque ela impede que extinga o regime próprio. Tem uma regra da emenda 19 do Bolsonaro, a 103, que permite que o regime próprio seja extinto e substituído por outro que será definido em lei complementar. Pode ser o regime geral, pode nem ser. O regime geral pode ser um regime especial provisório, até que não tenha mais ninguém com qualidade. Então, a PEC social, embora a PEC 6 de 2024 não seja tão boa quanto a PEC 555 de 2006, que está pronta lá para plenário há mais de 10 anos, né? Acho que cerca de 15, mais de 10, e não vai andar. E supostamente essa PEC 6 tinha sido negociada com o apoio dos parlamentares, tanto que já tem 320, mais ou menos, assinaturas de deputado, que é mais da metade, querendo que ela seja pensada a 555, porque aí não precisa passar pelas comissões, decide logo. Ela é divulgada sempre como a isenção daquela contribuição absurda, né? Que já está desde 2003, desde 2004, pedindo no contra-cheque de aposentado e pensionista. Então, ela vai criar a isenção gradativa, 10% ao ano, até zerar aos 75. 75 anos zero. Antigamente era 65, né? Agora são 75. Mas ela tem uma previsão de alteração do que está na emenda 103, foi essa última reforma da Previdência, que é impedir a extinção do regime próprio. Ela revoga aquela regra, tá lá dentro, no meio da PEC 6, está uma regra que revoga a possibilidade de revogar o regime próprio. Essa regrinha, para mim, junto com a isenção, né, se aprovassem, resolvia esse temor de um dia passar. Imagina, o RGPS, se o modelo de eficiência entender que passar o servidor para o RGPS é complicado, ele pode criar um outro pior. Não? Afinal de contas, a gente não vai mais nem contratar pela CLT, é agente público especial. É um risco gigante. Esse é um risco gigantesco. Oi, quem está coordenando aí? Tem espaço de fala aí?
Pode acabar, mas aí tem que mudar. Escrito aqui online. Isso. Ah. Aí tem que. Pode terminar, mas aí precisaria alterar em lei complementar. É complementar, né, Araceli? Não, o abono de permanência. Provisoriamente até que ele regulamentasse, né? A lei complementar pode extinguir o abono de permanência. Então, teria que fazer essa alteração, né? Porque já veio, mas isso já está na emenda 113 de 2019, não seria um resultado específico da reforma. Pode levar isso no momento que você disser que não quer mais um cargo, né? Para que eu vou pagar abono se eu quero que ele saia logo? Para jogar um temporário, sai muito mais barato, aí sai mais barato. Hoje é melhor ter um servidor com experiência, que sabe o que está fazendo há 30, 40 anos, que agora pode até 40 anos para 100% da média, né? E em vez de você contratar um novo, porque você teria um aposentado e um novo. Agora, se você tiver aposentado e alguém recebendo, sei lá, quanto por cento do que ele recebe, mesmo aposentado, é mais barato, né? E aí a Marta falou da questão que era o que eu estava querendo. A Marta falou da questão todas as notas escritas à mão. Sei lá, essa coisa aqui e tal. É, Você falou sobre uma coisa que eu queria comentar. Sim, da emenda 19. Eu acabei comentando antes, né? Então, sim, essa reforma, ela foi projetada lá em 98. E é importante que a gente diga que foi em 98, porque em boa parte o executivo desse governo não tem nenhuma capacidade de alterar o andamento dessa PEC, desse GT da reforma. Vocês já viram, né? Houve uma intenção da PEC 32, e eu não estou defendendo o executivo, mas todos nós sabemos, independente do partido que seja, que há uma ruptura entre Congresso. A gente tem o Congresso mais conservador, eu acho, de todos os tempos, mais complicado de todos os tempos. Gente que defende Deus e defende armamento para matar o próximo, que diz que defende Deus e defende armamento para matar o próximo. Gente que quer aplicar a iniciativa privada num modelo que não cabe, né? Gente dizendo que não precisa serviço público sem nunca ter usado. Enfim, tá todo esse grupo lá, né? E, e isso está tramitando, esse GT não foi uma criação do presidente da Câmara. E ele quer aprovar antes do final do ano. E aí parece bobagem, mas olha a PEC 66. Vocês não sofrem os efeitos da PEC 66 de 2023, mas deve ter visto falar nela. O que ela fez? Reparcelou precatórios dos estados e municípios. São Paulo tem 30 bilhões de dívida em precatório que nunca paga, e cada vez que parcela, já parcelou várias vezes, a única vantagem de parcelar, porque a dívida aumenta muito mais, ele vira uma dívida impagável, é que eles oferecem uma margem de acordo em que eles reduzem 40% do precatório. E não é nem uma agência, isso é imoral, não é nem uma agência de precatório, é o governo devendo um cheque de 100%, pagando só 60%. Para ele é um grande negócio esses parcelamentos. E as agências ficam mandando mensagem para todo servidor que tem precatório, dizendo, olha, agora veio o parcelamento, eu vou ter que te dar um deságio de 80%, você vai ganhar só 20% do valor de face do precatório. Cara, o sistema financeiro enlouquece. Agora, esse sistema é que enlouquece, porque até as instituições financeiras que têm alguma preocupação com a saúde fiscal dizem que isso vai gerar um abismo fiscal que já está grande, que estados e municípios nunca vão conseguir sair, né? E a PEC 66, depois que voltou à pauta, foi aprovada em 6 meses, foi tudo aprovado. Ela vai ser sancionada agora, nos próximos dias. Tem online, tem uma pergunta também da Lili. Vou colocar o Chiquinho primeiro. E depois você complementa. Oi, me ouvindo? O som tá ruim para mim aqui, às vezes está falhando. Primeiro eu queria agradecer a presença do Rude, porque aceitou esse desafio de estar aqui com essa comissão, embora pequena, mas gigante nas tarefas que tem a fazer, né, do ponto de vista institucional, porque aqui a gente já tem uma função de fiscalizar, né, as demandas da nossa carreira, é a nossa obrigação, vamos dizer assim, do nosso fazer enquanto comissão instituída.
Mas a gente também trouxe para cá uma parte política importante, porque a reforma administrativa, embora seja uma fofoca, que é a nossa avaliação, porque ainda é fofoca, não tem nada, né, nenhuma questão ainda formal, tem diretrizes aí, né, que está sendo colocada, mas não tem a formalidade para que a gente possa, de fato, trabalhar em cima do que eles querem, né? A gente até imagina porque a gente deduz, porque é o mesmo grupo que está aí tentando, né, tentou aprovar a PEC 32 e a gente está querendo derrotar novamente. Eu me inscrevi mais para agradecer mesmo, né? Eu acho que é um importante momento de debate. Queria trazer uma informação nova que chegou esses dias com relação à SRT, que é a Secretaria de Relação do Trabalho, né, que está marcando um seminário internacional, né, sobre o papel do Estado e a democracia e relação de trabalho do serviço público, marcada para o dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. O que desenha que o governo tem interesse em fazer esse debate sobre a reforma. Eu, particularmente, posso dizer que eu também tenho interesse em ter uma reforma do serviço público também. Eu sou da tese que deve ter, se fazer uma reforma, mas uma reforma que resgata os direitos perdidos durante a age, né, a visão de Estado que predominou essa Pereira, porque a gente precisa resgatar muita coisa para fortalecer o papel do Estado, né? Porque o Estado hoje ele é de fato gigante, só para atender a burguesia e a sociedade que tem dinheiro, mas ele é pequeno para atender às necessidades do povo brasileiro. Então a gente precisa de fato uma reforma que inverta essa lógica, né? Que dê esse papel de que o Estado seja realmente para atender toda a sociedade, não apenas um pouco que sobrevive, né? Que sobrevive não, que suga o orçamento público, que já vai em 50% da dívida pública consumida por essa turma. E assim, era para dar esse informe e dizer que eu também tive ontem no parlamento, não consegui, embora tenha conseguido uma vaga para poder entrar e acessar o parlamento, né, pela deputada de Minas Gerais, né, a gente preferiu que entrasse o companheiro que é de Minas Gerais, da base dela, né, para dialogar e fazer a pressão política que a gente estava traçando como linha para fazer esse enfrentamento da derrota da reforma. Mas estamos muito apreensivos hoje à noite, né, por conta daquela reunião ontem e essa movimentação que o parlamento está fazendo, querendo passar o trator. Hoje foi chamado novamente uma reunião da frente, hoje à noite vai acontecer uma reunião da frente parlamentar em defesa do serviço público. A gente vai acompanhar, deve ser 6, 7 horas da noite, novamente, porque ontem não deu conta da gente fazer todo o debate e estratégia. O ato foi importante, né, mas a gente precisa se manter firme, por isso que também, né, teremos uma movimentação de caravanas do entorno de Brasília para ocupar Brasília dias 10 e 11, né, e a gente está fazendo o levantamento das entidades da base da Fazubra que estão interessadas em participar. Então é isso, Rude. Agradecer muito a tua participação aí, dizer que é importante que a assessoria jurídica do sindicato esteja ligado nessa questão, acompanhando, porque são vários desdobramentos que virão, né, dessa fofoca da reforma, dessa deforma que está em discussão por uma turma que de fato não sabe. Eles sabem, né, o que eles querem, né? Na verdade, eles querem diminuir, ampliar ainda mais o Estado em favor dos ricos. E nosso papel é fazer essa guerra, esse cabo de guerra puxando para a sociedade e para o povo brasileiro, que o Estado atenda esse povo brasileiro. É isso. Obrigado aí, Ruth, mais uma vez. Alô? Tá mudo, Chiquinho. Tá com dor. Tá escutando? Tira do mudo, Chiquinho. Tá mudo ainda. Oi. Ah, Oi. Vocês conseguiram me ouvir? Ah? Obrigado, Chiquinho. Beleza. Valeu. Então conseguiram. Valeu. Congresso tem que construir reforma. eu esqueci.
Agora eu não tenho assim, escuta isso, né? Outra coisa é, o Paulinho, ele trouxe sobre a emenda sobre não, esse servidor, ele pode e aí acaba servidor que não tem utilidade para o serviço público, então ele pode ser fora. Tipo, ao modelo. Ótima pergunta. E a Eli também. O Chiquinho eu vejo sempre na luta aí. E, de fato, eu acho que essas mobilizações como essa caravana são fundamentais, porque o Congresso só entende número, né? Tem dificuldade de entender. Ela só não é pior porque a gente não conhece. Sim, uma coisa que o Chiquinho falou que ontem foi das 37 entidades, acho que todos falaram como é que eu vou opinar sobre algo que não existe. Sempre usava, todos usaram um pedacinho dos 3 minutos para falar que pelo menos devia, porque essa comissão já foi formada para aprofundar o relatório do GT, mas qual relatório, né? Ninguém teve acesso ainda. E o e a Eli falou se é a pior. Olha, por enquanto a PEC 32 e a emenda 103 de 2019, a PEC 32 em relação à reforma administrativa e a emenda 103 de 2019 em relação à Previdência foram as duas piores coisas já apresentadas em termos de alteração constitucional. E especialmente não só para servidor, né, mas também para aposentadoria do regime geral. E é bom falar isso, né? Porque a gente pensa que é sempre a 103 ferrou também o pessoal lá do regime geral. Previdência, inclusive, também quem ganhava menos. E então, talvez ela venha a ser a pior, por enquanto, talvez ela venha a ser a pior já aprovada. Se a PEC 32 não for inteiramente resgatada, ou seja, um plágio a pior, que aí vai ser a pior já apresentada e aprovada, né? E o percentual de estáveis, não estáveis e a estabilidade, aqueles que foram tornados efetivos por um reconhecimento dos atos, das disposições transitórias lá da Constituição de 88, provavelmente vai ter essa hierarquia. Ela já existe, na verdade, né? Se você olhar a Constituição, quando o orçamento chegasse a um estado de paralisia total, superando os limites da LRF e os limites que o Estado pode comportar, ele pode começar a exonerar se ele demitir o servidor. Só que aí tem uma hierarquia, você demite primeiro os cargos comissionados, sem vínculo com a administração pública. Essa seria a ordem, cargos comissionados sem vínculo, que também são cargos públicos, né? Assim, do ponto de vista estrutural, eles entram na cota dos cargos, só não são efetivos. Então, você dispensa os cargos efetivos, você extingue as funções de confiança de cargos efetivos, como medida de economia, você tira os servidores não estáveis, que ainda estão no estágio probatório, e antes dele, qualquer outro tipo de vínculo provisório ou temporário. E é que essa emenda não vai inverter, né? Agora eu estava pensando, será que o pessoal do GT está nos ouvindo? Tomara que não tenha essa ideia, porque vai ficar uma ponta solta aí, ó. E não quero ter sido eu dizendo. Porque de todo esse círculo, de toda essa questão, essa bola de neve que a gente falou, tem um detalhe, você teria que alterar a parte não vou falar. Não. Deus me livre. Nem vou falar. Se tiver isso, já pelo menos é uma ferramenta que vai demorar mais para chegar no efetivo. É. E essas duas reformas que estão em andamento do cargo temporário é exclusiva de parlamentar, um da Tabata e outro do Alessandro da Silveira.
Não, nenhuma é do executivo. E vocês foram, e assim, não é exagero dizer que vocês, movimento sindical, foi fundamental para paralisar aquela PEC 32, né? E vocês levaram essa informação a parlamentares para ver como o movimento tem força, né? Assim, foi um momento que ninguém imaginava também que ia parar, né? Com aquele rolo compressor que estava o Congresso com domínio completo do Executivo na gestão do Bolsonaro e o Executivo apoiando o Congresso também nisso, 100%, querendo até mais. Exatamente. Fazer o abono é de basta lei federal. Não precisa ser complementar, né? Está no 53, eu conferi ali. E aí, Rudy, eu lembrei que algumas semanas atrás estava para ser apresentado esse relatório, né? Que o tempo todo eles dizem vai sair, não sai da reforma. Saiu uma notícia de que o Hugo Mota teria segurado o relatório e eles estavam fazendo reuniões com a ideia de fatiar, na verdade, a reforma, né? Fatiar, apresentar matérias via ADI, via PEC, matérias via lei, projeto de lei, né? Então, talvez venha dessa forma e parece que toda essa questão de essa fofoca que a gente está vendo, na verdade, é manobra do Congresso para que quando elas sejam apresentadas, essas propostas, eles já estejam com a votação fechada, né? Então, o Congresso já vai estar fechado na aprovação, se não de algumas dessas partes, se ela vier fatiada, né? Então, acho que a manobra legislativa deles passa por isso. Então, a gente está aqui discutindo sem saber o que eles vão apresentar, mas eles sabem o que eles vão apresentar e estão já acordando pela aprovação antes de apresentar, né? Muito bom, obrigado, Araceli. Essa mesma linha que a doutora Araceli apresentou, a gente já tem vendo, a PEC 32 ela não passou, mas de lá para cá, várias coisas que estavam dentro da PEC sendo introduzidas no serviço público a conta-gotas, né? Teve agora a última movimentação, pelo menos que eu me lembre, a instrução normativa com a nova modalidade de avaliação de desempenho. Então, tudo está vindo assim, né? Já pingadinho, né? Então, o estágio probatório, mas da avaliação de desempenho é mais recente ainda do que a do estágio probatório. Então, já está vindo tudo assim fatiadinho e faz todo sentido essa leitura que você apresentou, porque enquanto está todo mundo se debruçando em algo que ainda não é palpável, não existe, né? Eles estão fazendo os acordos para fazer da mesma forma lá, o fatiadinho para aproveitar e aprovar o que eles gostariam de aprovar. Uma reforma do Estado, na verdade, não só do, né? Enfim. Mas é uma curiosidade minha. Então, para mim, vai deixar de ser servidor, né? O salário dele, ele não seguiria o público. Ele seria abaixo da tabela ou acima da tabela? Qual a vantagem do cargo deputado? A gente deveria ser abaixo, né? Mas é, a intenção, no caso, é essa economia mesmo. A gente sabe esses parlamentares têm exatamente isso, porque nós somos servidores públicos. A gente não está à disposição dos parlamentares. Nós respondemos à União, ao Estado. E aí, com essa mudança, eles vão ser alinhados com quem está levando eles para lá. Então, eu acho que, em alguns casos, eu acho que vai ter até gente ganhando muito, gente que não vai trabalhar, que vai ser fantasma, mas vai estar lá o dinheirinho lá, contando lá, como a gente sabe que acontece nos governos estaduais e nas prefeituras.
né? E aí a gente vê essas coisas acontecendo. Então a gente sabe que isso é uma proposta que é deles, que é para eles terem esse controle, porque somos nós, servidores públicos, que somos responsáveis por muitas das denúncias que já aconteceram de corrupção. E se a pessoa for ligada a algum parlamentar ou alguma coisa, acabou isso. Eles vão continuar fazendo, a gente já tem essas emendas parlamentares que são aquelas emendas secretas, né? Porque orçamento secreto, que você não sabe o quanto que cada um leva, para onde é que vai, porque não tem que ter uma comprovação do gasto, aonde que o cara envia aquele dinheiro, aonde que ele aplica aquele dinheiro, e isso acontece. Então, isso vai ser muito ruim, né? E a gente vai vendo várias coisas que a gente defende, a gente vai ver vários serviços sendo privatizados, porque não vai ter interesse, né, de manter aquilo. É isso, vai cada vez mais servir para o capitalismo, né? Para os empresários. É isso. Sim, tá tudo isso está conectado, né? Porque você complementou a parte uma das partes que eu ia falar para a Selene, Marisa, é que a Selene perguntou da questão do salário, né? Desse pessoal pode ser manejado para menos, quando for o caso, para justificar a extinção do cargo, né? Ou para justificar a extinção do cargo faz menos, depois aumenta para privilegiar ou até fazer uma rachadinha diferente. Qual a dificuldade de fazer rachadinha se você tiver com e aí você tem também a possibilidade de privilegiar grupos de influência, políticos de influência que podem definir quem vai assumir, porque afinal de contas a distribuição dos cargos sempre é fatiada dentro do Congresso, né? Tantos para isso, tantos para aquilo. E assim, você vai ter gente lá com poder de direcionar a contratação para um grupo que é do teu partido. Então vão ser afiliados políticos. E aí tu pode querer esse grupo para várias maneiras. Vai depender da linha de atuação daquele camarada, né? Do empresário ali dos cargos temporários, empresário político. Ele pode querer trazer o maior número de afiliados possível para servir de campanha, de cabo depois, né? Prestigiar uma base específica. Ele pode usar para melhorar a renda familiar, dependendo da situação, com a redistribuição, ainda que ele não possa colocar o filho lá, ele pode ter outras maneiras de fazer isso, né? Isso até no nepotismo oficial é difícil de você barrar, na vedação oficial, né? Tanto que o CNJ, por exemplo, e também no executivo, eles tiveram que barrar o nepotismo cruzado, porque quando não podia no mesmo, o cara combinava com outro setor, o chefe lá contratava a dele e ele contratava o do chefe lá, para deixar. Então, assim, ó, são múltiplas facilidades que criam aquele problema que havia já num período antes de 88, de você ter, que formou coronéis na política. O cara tinha o domínio completo do Estado, de quem ocupava as funções, e como ele pode colocar e tirar, aí vem o terceiro eixo. Primeiro eixo, a questão salarial, que você pode manejar. Segundo, a questão da influência. E o terceiro é você colocar e tirar se ele atende ou não a sua preferência, né? Tudo isso fica flexibilizado. Eu, só para conhecimento, Deixa eu poder tirar dúvidas e depois ajustar. Então, Marta, Marta, você falou do pensionista, né? Também isso foi muito pertinente, porque tem duas classes de pensionistas, né?
Tem aqueles que se aposentaram com paridade e integralidade, porque herdaram isso do instituidor da pensão, e tem aqueles que estão que foram os mais ferrados, que ainda não sabem que serão pensionistas, só vão saber quando virarem pensionistas. Alguns já tiveram a ingrata experiência depois da emenda 103 de 2019, que é, dependendo da forma como se faleceu em atividade ou se faleceu já aposentado, você pode. Eu fiz uma simulação de um caso de 10 mil reais que virou 2 mil e poucos. É, é. E aí não é nem pela média do que o cara recebeu, quer dizer, é uma fração da média se o cara tivesse, quando faleceu, tivesse se aposentado por incapacidade permanente, que já tem é uma fração em cima de fração, por isso que chega nos 2 mil e poucos. E aí o reajuste é só pelo regime geral. Olha, tem pensionista que só não vai receber um salário mínimo. O problema do pensionista, eu acho que já está 100% resolvido para quem pensa na administração com esse lado aí de retirar a aposentadoria e assistência social e saúde, porque eles criaram uma ferramenta que o servidor, muito pensionista só não ganha mesmo um salário mínimo, porque não pode, mas a próxima reforma vai autorizar da Previdência. Parece que a próxima reforma é que o salário mínimo não seja mais o indexador do benefício 1, né, do benefício de nível 1. Porque é impacto BPC, que é assistência social, que é o benefício de prestação continuada, que é, por exemplo, a PCD, eu me recordo agora é o caso do PCD, e também eu acho que a por idade, a partir dos, ainda não me lembro se são 65 anos ou 70, se mudou essa idade. Mas tem aquele que é um salário mínimo para você, não, se você não tem renda, nenhuma renda familiar, você não passar necessidade, né? É o caso do PCD e o caso daquela especial por idade. 65, né? Que é do idoso, né, que eles chamam. Então, o pensionista que tem paridade, se acontecer de quebrar, vamos lá, isso é uma coisa que eu ia falar. Eu tenho paridade, tá? Beleza. O que a paridade me garante? O reajuste com outro cargo na ativa. A gente já falou da extinção do cargo de ativa, que acaba com a paridade para o ativo e aí automaticamente acaba com o do pensionista também. Mas tem uma outra pegadinha que pode acontecer numa reforma futura, que é retirar a paridade como conceito que leva toda a retribuição do cargo efetivo. Porque já tem. É impressionante como os financistas privados assumiram e definiram os conceitos que não são da Previdência Social, né? Por exemplo, déficit e superávit, isso não é um conceito da Previdência. A Previdência é uma prestação que tem que ser distribuída a quem atinge requisitos e com o orçamento da União. As contribuições são uma das fontes de custeio, tanto que se o governo tivesse um superávit absoluto, assim, vamos supor, um governo de riqueza, ele poderia eximir qualquer um de contribuir. Não é um requisito para se aposentar. É porque na Constituição elegeu o tempo de contribuição. Então, beleza, mas é um conceito, se o tempo de contribuição não for suficiente para pagar o meu benefício, embora eu tenha contribuído todo o tempo, ele é suficiente para reduzir o meu benefício? Nunca, nunca deveria ser. Porque o artigo 195, a gente esquece, é o mais importante na Seguridade, ele diz que é obrigação de todos nesse país, inclusive da empresa que se queixa da Previdência. Pagar a aposentadoria, seja no regime geral como no regime próprio, né? E aí a gente entrou numa espiral de déficit, superávit, e substituiu quem tinha leitura, atuário, que tinha leitura de previdência como direito social, por atuários ou economistas que têm leitura como contabilidade, extrato de empresa, né? Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. É um problema sério. Mas o pensionista, o que pode acontecer é isso, se tiver paridade, ele não tiver mais uma referência ou alterar como se dá a paridade, beleza, eu tenho direito adquirido a paridade. Até 2027, quando mudou o conceito de paridade, que agora passa a ser reajustar com base em X, né? Eu garantia a paridade, mas a paridade, lembram aqueles direitos que são alterados com o passar do tempo? Vocês sofreram vários aqui que deixaram inclusive, de ser incluídos no contra-cheque, né? E absorvido por reajustes futuros, ainda que não estivesse previsto na lei futura que absorver aquele percentual, aquele outro. Então, é a mesma coisa. A paridade até aqui, no futuro vai ser meio IPCA, meio INPC, o INPC, o IPCA, né? Vai depender.
Olha só, mais uma coisa, né? Olha só, existe uma discussão que aí está meio que fofoca, como a população está cada vez envelhecendo mais e durando muito mais anos, da possibilidade deles mexerem na reforma da Previdência e tirar de 65 anos, passar para 70 e poucos anos. Existe realmente essa possibilidade? Sim, em tese, o que hoje é compulsória é uma margem que ainda pode ser usada. Quando a compulsória aumentar, porque tem relação, não tem direto, né? Depende da época de ter uma conexão com a sobrevida, com a expectativa de sobrevivência após a aposentadoria. Passou de 70 para 75. Não tem nada que impeça passar de 65 e 62 para 68, 67 e 70, ou 71 e 74. Isso. Na próxima reforma, com certeza tem essa possibilidade. Tem a ver com o fator previdenciário, né? Ah. Ficam jogando. É. 70 anos, né? Já são 70 anos. Isso. A gente está por encerrado aí o encontro. Então vamos estar agradecendo aí ao Rude, né? Ao corpo técnico aí que veio dar um suporte. Agradecer também ao Sinto Ferj aí pelo apoio, né? Porque nós estamos tendo o apoio aí do Sinto Ferj para estar fazendo a gravação e depois estar colocando, disponibilizando aí para a categoria. E a todos aí que estão presentes aí, a própria Lili também que contribuiu com o debate. E mais alguém quer falar alguma coisa? Tá aqui para o Rude pedido aí, as falas finais aí. Obrigado, Rude. Que a gente precisa estar em movimento para se movimentar, né? E foi ótimo estar aqui com vocês presencialmente. A gente fica sempre à disposição para precisar. Temos acompanhado, vou mandar sempre no WhatsApp as novidades que surgirem, que possam ser de interesse da comissão. E parabéns pelo trabalho de vocês, pelo interesse e paciência, né? Em ter mais esse encargo, além do que vocês já fazem. Eu sei que não é fácil, já fui da Caixa de Assistência para advogados, vai morrer trabalhando lá. Obrigado, gente. Na realidade, os caras querem fazer o Estado ficar com